Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Convidar a todos para iniciarmos essa noite, a fechar os olhos, a nos sentarmos confortavelmente e a elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Pai, para que Ele possa, através do seu amor, trazer até nós as energias das quais nós necessitamos para o nosso equilíbrio e para o nosso fortalecimento espiritual. Sempre gratos que somos pela vida, pelas oportunidades que ela nos oferecem, de crescimento, de aprendizado. E nesse momento nós vamos sentindo a presença amorosa dos nossos amigos espirituais, que se fazem presente desde cedo, preparando esse ambiente para que nós aqui estejamos, para que possamos receber todas as energias que foram preparadas com tanto amor, que foram preparadas individualmente. Elevando os nossos pensamentos até o Pai, e como filhos, nos sentindo confortáveis nessas energias, nós vamos dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos permita, Pai, cairmos diante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite. Hoje falaremos a respeito do Evangelho no Lar, uma reunião em família. Mas nós não vamos nos ater nas regras de se fazer um Evangelho, e sim da importância do mesmo quando feito em família, e essa importância se traduz na base e na educação que essa família vai formando e vai se sustentando para que possa fazer com que essa reencarnação se torne muito mais proveitosa a todos. Para iniciarmos, eu gostaria de ler um trecho do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E, aliás, recomendo a leitura desse livro na íntegra a todos. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos eficiente, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, respondeu o pescador intrigado,
modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associados à luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre multidões, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrassem palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Profundo, não é? Esse pequeno trecho nos traz a dimensão e a importância do Evangelho. O Evangelho, ele tem algumas finalidades, entre elas, proteção do lar, renovação e manutenção das energias e, principalmente, os ensinamentos da moral do Cristo. Esmiuçando. Protegemos o nosso lar fisicamente de diversas formas. Protegemos colocando grades, segurança, cachorros, levantando os muros. Protegemos o nosso lar do mundo físico. Esquecemos de proteger o lar do mundo espiritual. E esquecemos de proteger o lar do mundo espiritual porque esquecemos que somos espíritos vivendo na matéria. Tem uma analogia que eu gosto muito de comparar. Então, o mundo é uma grande bacia. E dentro desta bacia nós temos água, que é o plano espiritual, e gelo, que somos nós, em constante integração. E quando nós temos essa noção de que nós estamos
totalmente interagindo a todo momento com o mundo espiritual, nos traz a observação de que nós temos que tomar cuidado com as questões das energias. E o Evangelho, ele nos auxilia a proteção da nossa casa, a proteção e a manutenção das energias da nossa casa, do nosso lar. E os ensinamentos? Com certeza é o principal fator do Evangelho. O Cristo nos ensina: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Essa base, ela só é formada através da educação. E aqui a gente abre um parênteses. A família educa o espírito, a escola educa o intelecto. Ambos são necessários para a nossa formação. Sem uma ou outra, o indivíduo se torna manco. Nossos braços são como uma asa. De um lado, a moral, e de outro lado, o intelecto. Quando uma asa ou outra não está equilibrada, como pássaro, não conseguimos voar. Portanto, a importância que temos em educar o espírito e olhar para essas duas questões, a educação da alma e a educação do intelecto. E olha como Cristo nos informa. O lar é o berço doméstico, é a primeira escola, é o templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, é dentro da família, é dentro do lar que nós vamos formando a nossa moral, que nós vamos nos construindo e que nós vamos nos tornando pessoas de bem. Retornando ao trecho da leitura inicial, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa do grão. Nós podemos entender que este grão se refere a nós, enquanto ainda sementes que somos. Mas a intenção desta palestra hoje é que nós possamos trazer esse evangelho realmente vivo para dentro da família, para uma reunião familiar. E não só uma reunião familiar de adultos, mas uma reunião familiar onde nós possamos atrair as crianças e atrair os adolescentes. Porque Jesus não nos ensina que é através dos lar que nós formamos os caracteres da pessoa para que ela vá e se comporte na sociedade? Então, o evangelho no lar tem que começar enquanto ainda somos grãos, enquanto ainda somos sementes, enquanto ainda somos crianças. E muitas famílias alegam o fato de não conseguirem fazer o evangelho ou porque seus filhos são muito pequenos, ou porque os adolescentes não conseguem sentir pelo evangelho a real necessidade. Até nesse momento acham como uma coisa, né? Puxa, mas tem realmente que fazer o evangelho? Nós, como pais, temos a obrigação de educar nossos filhos. Quando recebemos os nossos filhos nos braços, é como se nós estivéssemos recebendo uma argila fresca que nos cabe moldá-la e moldá-la em bases firmes. E nada melhor do que ajudar-nos a formar essa base sólida dos nossos filhos que a ferramenta da moral do Cristo. Por isso, a importância de educar moralmente uma criança na sua mais tenra idade e trazer essa criança para
o seio de uma religião. Então, quando nós famílias alegamos que nós não conseguimos fazer o evangelho porque nossos filhos são muito pequenos, é claro que nós precisamos fazer uma adaptação. Os nossos filhos muito pequenos, ainda crianças, eles não conseguem, como nós, como adultos, estarmos aqui sentados, quietos, observando, não é? A criança, ela é movimento. Então, é claro que nós não vamos conseguir fazer o evangelho nos moldes adultos para uma criança. Aqui mesmo, a nossa querida casa Padre Isabel Kaufmann, todas as sextas-feiras nós tínhamos o teatrinho infantil. E o que era o teatro infantil? Era uma forma lúdica, uma forma alegre, uma forma simples de se passar o evangelho. Então, nossos queridos amigos vinham aqui, fantasiados, com um linguajar fácil, para transmitir a mensagem a elas. Por conta da pandemia, fomos obrigados a fechar esse dia. Mas, graças a Deus, hoje nós temos a tecnologia. Então, senhores pais, senhores avós, o grupo de teatro toda semana lança uma historinha lá no YouTube. E vocês, pais, podem assistir essa historinha com seus filhos e aproveitar para comentar com eles o ensinamento daquela noite, daquele dia. Então, nós temos que adaptar o evangelho à idade dos nossos filhos. Hoje nós temos, graças a Deus, um material riquíssimo que nos auxilia a isso. Eu trouxe aqui para vocês alguns modelos de livros, né, que são apropriados para crianças. Magali em Outras Vidas. Fica mais fácil assim fazer o evangelho com a criançada, não fica? Ficamos até sem desculpas, não é? Meu Pequeno Evangelho. Um Sábado com Allan Kardec. Olha quem está aqui. Até o Scooby-Doo. Que gostoso. Então, hoje, dizer que nós não conseguimos fazer o evangelho com os nossos pequenos, não é mais desculpa. É só uma questão de adaptação. Porque quando a gente educa os nossos pequenos, desde a tenridade, a importância do evangelho no lar, eles vão crescer com essa base sólida. E eles vão crescer levando para a sua vida essa importância. E os adolescentes? O que nós fazemos com os adolescentes quando eles não tiveram essa base? Ou se tiveram, né? Chega a uma certa idade lá da rebeldia, como se faz? Fica um pouco mais difícil. Mas nós, pais, como educadores, o que nós fazemos com os nossos filhos quando eles se negam a ir à escola ou eles nos dizem que não gostam de estudar? Nós simplesmente deixamos? Nós simplesmente ignoramos? E dizemos assim, ok, filho, então a partir de amanhã você não precisa ir mais para a escola. Ou nós abrimos mãos de vários recursos porque nós sabemos da importância que é essa educação intelectual para a vida dele. Fazemos, não? E por que não fazer isso diante do evangelho no lar? Diante da importância do evangelho no lar, diante da importância de levar Jesus vivo ao lar. Então, existem sim. Existem formas de nós chegarmos a esse adolescente e mostrar a ele a importância de um Cristo vivo. Eu lembro uma vez que meu filho ainda pequeno não, acho que ele já devia ter, acho que no entorno de uns 14 anos, ele me disse assim,
Ai, mãe, mas todo domingo, 20h, nós temos que fazer o evangelho? É verdade isso? E olha que ele nasceu dentro de uma família espírita e faz o evangelho desde sempre. Então a minha resposta a ele foi sim. Porque quando você pede a Cristo que te ajude, será que Cristo olha no relógio e diz, agora não posso? É sábado, 20h. Desculpa, meu filho, mas eu não vou te atender esse horário. Ou Cristo está sempre disponível para nós? Então, sim, você vai fazer o evangelho conosco. E hoje isso está tão enraizado em minha família, que todo domingo, faça sol ou faça chuva, estejamos ou não com convidados em casa, nós nos reunimos, porque é um compromisso nosso assumido com a espiritualidade. E, por favor, não deixem só para o centro espírita a educação de seus filhos, a educação religiosa de seus filhos. Emmanuel, no mesmo livro, Jesus no Lar, nos ensina. Todavia, quando o homem percebe a grandeza da boa nova, compreende que o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. Atingindo esse ápice do atendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta, o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com os quais espera o Senhor estender o divino reinado de paz e do amor sobre a terra. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta do Mestre Divino. Os ensinamentos do Cristo, sem dúvida alguma, é uma ferramenta valiosíssima na educação dos filhos. Eu tenho certeza absoluta que sem essa formação, porque educar é uma arte, né? Educar não é tão fácil assim. Mas se nós, pais, não tivéssemos essa fortaleza, essa moral do Cristo ao nosso lado, sem dúvida, esse trabalho ficaria muito mais difícil. Então, nós temos sim a obrigação, como pais, de educarmos os nossos filhos. Kardec vai até mais além. Kardec diz que essa educação começa na concepção. O culto do Evangelho no lar, ele não se resume, então, a somente aquela meia hora da qual nós nos propomos a fazer o Evangelho. O Evangelho é uma oportunidade muito gostosa de nos reunirmos em família. É aquele momento que nós temos de nos reunir e de nos confraternizar e de ler a palavra do Cristo, de falarmos a respeito da palavra do Cristo, de interiorizarmos os ensinamentos e de colocarmos em prática. O Evangelho, ele é um momento em que nos une. É um momento em que em nós, em família, nos dá toda uma estrutura, uma base. Porque nós não só lemos o Evangelho, como nós vibramos. Vibramos por nós, vibramos pelo mundo. Então o Evangelho ele não se restringe só à nossa casa. Ele tem uma amplitude que nós não fazemos nem ideia. A prática do Evangelho, eu costumo brincar, que nós pedimos para que seja feita uma vez por semana.
porque sabemos da correria de vida de todos nós. Mas o Evangelho não tem nem superdosagem e nem contraindicação. Pode ser feita mais vezes, conforme a necessidade de cada coração. E para finalizarmos a nossa palestra de hoje, eu deixo vocês aqui com a frase de Pitágoras: educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Então, mais uma vez, eu vou convidá-los a fechar os olhos e agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de falar em seu nome e de poder vivenciar os seus ensinamentos. Que seus ensinamentos norteiem os nossos passos, as nossas atitudes, para que possamos ser espíritos cada vez melhores, para que possamos fazer jus a essa oportunidade de reencarnação. Ó Pai de amor e Pai de bondade, que nos compreende como ninguém, olhai por nós. Olhai por esse domingo. Olhai pela semana que se inicia. E que o Evangelho no Lar tenha tocado cada coração, para que nós possamos realmente fazer uso em nossos lares. Assim, utilizando essa ferramenta valiosíssima, não somente na condução de nossas vidas, mas na condução daqueles que foi colocado como filhos e dos quais nós temos uma responsabilidade em educá-los e em conduzi-los ao caminho reto. Pai de amor e Pai de luz, esteja conosco hoje e sempre. E assim, convido os nossos queridos amigos passistas a adentrarem ao salão, ainda nessa sintonia. Nós vamos elevando nossos pensamentos até o alto, fazendo essa comunhão com as energias que aqui estão. E através deste passe, através das energias que aqui são doadas, do coronário ao básico, nossos centros de energia possam ser limpos, possam ser alinhados, revigorados, para que tenhamos uma perfeita sintonia entre espírito e o nosso corpo material. Que os nossos bons amigos espirituais, que zelam por nós, nos encontrem neste momento totalmente dispostos a receber essas energias que vão nos alimentando, nos equilibrando, que vão nos harmonizando, que vão acalmando os nossos corações, vão nos fortalecendo. Vamos sentindo a presença amorosa dos nossos mentores a nos envolver, a nos abraçar fraternalmente. E assim, Pai, nós vamos nos deixando, nós vamos nos integrando cada vez mais a essas energias. E vamos nos sentindo bem melhores do que quando aqui adentramos. Pedindo aos nossos bons amigos que nos envolvam nessa cúpula de luz,
nos protegendo e nos abençoando durante toda esta semana. E que essa luz também possa ir aos nossos lares, abraçar a todos aqueles que lá estão. E que assim, Pai, com profunda gratidão, nós vamos nos despedindo desta noite, gratos que somos e conscientes que essas energias permanecerão conosco através dos nossos pensamentos positivos e da fé que já conquistamos em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.